Boa noite, sejamos todos bem-vindos. Sejamos todos bem-vindos, nosso convidado vai já entrar. Hoje é o professor José Roberto. Professor mestre José Roberto de Souza Brito. E, gente, eu estou tentando fixar o comentário, mas não estou conseguindo. Consegui. Dentro de poucos minutos nós iniciaremos mais uma live diálogos. O professor José Roberto acredito que já esteja entrando. Abraço, Gustavo, a nossa querida e amada Clara. O professor José Roberto já entrou. Muito bem. Boa noite, professor. Tá me ouvindo bem? Tá falhando. Você tá me ouvindo bem? Pronto, muito bem. Sejam bem-vindos. Vamos Tá aguardar aqui só. Fala. A do senhor também. Tá melhor agora? Não? Tá. Tá me ouvindo? Tá. Eu tô ouvindo bem agora o senhor. Ótimo. Pronto. Vamos aguardar só mais alguns 2, 3 minutinhos, professor, enquanto as pessoas vão entrando? Sim. Tá bem? Tudo bem, sem problema. Ok. Tudo bem. A Ilana também, sua ex-aluna, estava muito ansiosa para lhe acompanhar. Tudo bem, meus amores, que honra reencontrá-los, muita saudade. Paulo Ricardo, Yara, Fabiola, estava todo mundo muito ansioso por esse momento para matar um pouco da saudade dessa pessoa tão querida. Ai, quão bondosos e benevolentes. Tenho até alunos lá de Aracati, olha, Raíza, Olha tudo bom? aí. A pessoa por onde passa arrasta multidões, né? Como não gostar de uma pessoa amada como o senhor? Quanta bondade. Temos aí internautas da Bahia, né? A Clara, professora mestre, Romário Novaes, professor Jonatas também, que foi seu aluno. Sim. Paulo Olha, Ricardo, Richard. Maravilhosa, lá de Aracati também, na técnica de enfermagem. Eu fiz a divulgação da sua live no meu perfil pessoal e os comentários são dos melhores possíveis, né? Daí a gente tira o quanto o senhor é especial, realmente, porque marca a nossa vida profissional, afetiva. Oh, que maravilhoso. Sinto-me honrado e privilegiado. Só mais um minutinho, a gente começa, né? Olha, Neucina, né? Tudo bom, Neucina? Saudades, lembro muito bem de você. E os alunos aí de Crateus de todos os semestres, praticamente, né? De todas as turmas. Maravilhoso. O melhor professor de português do mundo, eu concordo. É a Késia, trabalha comigo. Concordo. Queridíssima. E a gente também aproveita para fazer a divulgação, professor, que esse nosso projeto deu tanto certo, né? Deu tão certo que a gente abriu, eu, Juliana e Isaac, abrimos um perfil aqui no próprio Instagram. Então, a partir da semana, a gente já vai fazer a nossa live de diálogos a partir desse perfil. Então, as pessoas que estão nos acompanhando, nós já estamos com 24 pessoas nesse momento. Quem puder depois curtir, né, seguir a nossa página, a partir da semana que vem a gente já vai fazer essa discussão, esse diálogo no nosso perfil, que está sendo um grande sucesso, por sinal.
Maria do Carmo, um beijo, Lucas, saudades. Camila, minha amiga querida, linda. Que honra. Professor Cleito Batista também, meu ex-colega de escola, professor mestre também em língua portuguesa, está aqui para nos acompanhar. Nossa, que honra. O Romário Novaes nos parabeniza aí pela iniciativa. Bem, aqui já são... Seis e cinco? Uhum. Juliane, o Adam também entrando agora. Você acha que dá pra gente começar agora? Por mim, tudo bem. Walter, tudo bom? Meu amigo Professor amado. A Yara dizendo. Yara, querida, tudo bem? Jonathan e Ingrid, estamos juntos. Isso. Kellyanne também, minha aluna aí acompanhando. Quem sabe futuramente será uma professora de língua portuguesa, né? Nossa, brilhante. Juliane, que hino de professor. Muito benevolentes, nossa. Muito bem. Professor, então nós vamos iniciar, né, para a gente ser justo com as pessoas que estão nos acompanhando, as quais desde já a gente agradece pela audiência. Como eu havia comentado, este foi um projeto que nós iniciamos de forma despretensiosa. Eu e Isaac estávamos refletindo de que forma nós poderíamos dar a nossa contribuição nesse período tão difícil para todos nós que é da pandemia. E aí a gente estava refletindo quando percebia que as pessoas faziam lives cantando, atuando, fazendo alguma coisa, e nós ficamos nos questionando de que forma a gente poderia contribuir, já que a gente não tem esses dotes artísticos, na verdade. E aí a gente também fez a reflexão de que num contexto tão complexo como esse que a gente vive no Brasil, em que a ciência ela é tão desacreditada, né? Inclusive a própria ciência dura, vamos dizer assim, que já é consolidada, que é mais a área das exatas, está sendo tão atacada. E aí a gente refletiu como fica nessa história toda a nossa ciência, a ciência que nós produzimos, que as pessoas têm uma certa dificuldade de compreender que também se trata de uma ciência, tem os seus métodos investigativos e tudo mais. Então, diante de todo esse contexto, a gente iniciou, como eu disse, de forma despretensiosa, esse projeto Diálogos, em que o nosso objetivo era conversar sobre ciência linguística, aquilo que estava relacionado à área de linguística, à área de literatura, à área do ensino de língua portuguesa. E aí a gente foi indo, acho que essa já deve ser a quinta live que a gente faz dentro desse projeto, e a gente percebeu que como deu certo esse projeto, né? E hoje, para consolidar de fato esse projeto, a gente traz essa figura ilustre, que é o senhor, que é o professor José Roberto, o qual, de antemão, eu já deixo bem claro assim, do carinho e da estima que eu tenho. Para quem não sabe, o professor José Roberto foi o meu orientador de TCC, de monografia, quando eu concluí o curso de letras. Tenho muito orgulho, ele sabe disso, tenho muito orgulho de ele ter feito parte desse momento que foi tão decisivo na minha vida profissional, porque foi a partir do aprendizado, de tudo que ele me ensinou, muitas vezes eu dando ali um pouquinho de trabalho, né, professor? Mas se hoje eu iniciei a minha caminhada científica, né, de pesquisador na área de letras, na área de linguística aplicada, com certeza, assim, é resultado das tantas coisas que o senhor me ensinou naquele período da monografia, em que a gente discutia sobre o ensino de língua portuguesa, né? Sobretudo da gramática contextualizada. Então, assim, é uma honra muito grande tê-lo aqui no nosso projeto. E para a gente iniciar a nossa live, propriamente dita, eu farei aqui uma apresentação do senhor, da sua formação. E aí eu quero dizer aos nossos convidados que das pessoas que estão nos acompanhando, né, que o nosso convidado ele é mestre em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal do Ceará, a UFC, e é graduado em Letras Português pela mesma instituição. Ele exerceu monitorado de língua portuguesa, vocábulo, em 2008, e de morfossintaxe do português em 2007, sob a orientação da professora doutora Maria Claudete Lima,
e a coorientação do professor doutor Paulo Mozani, acredito que a pronúncia deve ser assim, né, professor? Teixeira Duarte. O nosso convidado, ele tem experiência na área de linguística, com ênfase em descrição e análise da língua portuguesa. Já exerceu o cargo de professor substituto de linguística no curso de letras presencial da Universidade Federal do Ceará e atuou como professor tutor da graduação semipresencial em letras do Instituto UFC Virtual. Ele também já lecionou na Universidade Estadual Vale do Acaraú. Atualmente é professor efetivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Atualmente está no campus do Aracati, mas o nosso curso de letras de Crateús teve a honra de ter essa pessoa, embora por pouco tempo, né? Eu lembro que a gente já estava quase finalizando o nosso curso, mas também esteve aqui por terras crateuenses e deixou um grande legado, deixou uma grande contribuição, e o resultado a gente percebe aí nos comentários dos ex-alunos que agora estão nos assistindo. Professor José Roberto, seja muito bem-vindo e fique à vontade para fazer as suas considerações iniciais. Então, boa noite a todos. Eu gostaria de exteriorizar meu profundo sentimento de gratidão ao Thalisson, encabeçador do projeto juntamente com Isaac, e todos os membros do grupo Fraternité, que tão carinhosamente se reportam a mim sempre que possível. Também agradecer a todas as pessoas que estão entrando e deixando recados bastante carinhosos em relação a mim. Obrigado por nutrirem sentimentos tão benevolentes em relação à minha pessoa e em relação ao profissional que sou, obviamente. É, de fato, uma oportunidade singular discutir sobre esta seara sobre a qual nos debruçamos diariamente, pois, indubitavelmente, todas as áreas necessitam do domínio deste instrumento poderosíssimo, por meio do qual nós estabelecemos interação eficiente nas mais diversas instâncias das quais nós participamos. Uhum. E muitas vezes ela acaba não recebendo o tratamento devido. Acaba tendo uma interpretação equivocada, tendo em vista as estratégias metodológicas adotadas durante o processo de formação dos indivíduos, principalmente na educação básica. Então, a indicação deste tema pareceu-me bastante profícuo e producente, tendo em vista o fato de que ensinar língua portuguesa a pessoas que falam língua portuguesa não nos parece, a priori, uma tarefa tão simples. Mas, assim como quaisquer outras atividades que nós desenvolvemos cotidianamente, é possível. E temos recursos, mecanismos, os quais possibilitam a construção eficiente de conhecimentos para que comuniquemos-nos eficaz e eficientemente. Então, muitíssimo obrigado, é uma honra e eu espero contribuir da melhor forma possível através da conversa, do diálogo que será estabelecido a partir de então. Não teremos dúvida, né? Quem conhece, quem já foi aluno, quem é aluno do professor José Roberto sabe que ele é uma pessoa assim, fantástica, um profissional fantástico. Saudar também aqui, o professor Erasmo Freitas, seu grande amigo, um grande pesquisador que esteve presente na minha banca de monografia, dando grandes contribuições naquilo que a gente propôs naquele momento, conversar sobre o ensino de gramática. E também já deixar aqui o nosso convite já em público, para ele ver na agenda, se for possível, ele dialogar conosco também, fazer uma proposição de algum tema para discutir conosco. Então, professor Erasmo, já fica aí o nosso convite em nome do projeto Diálogos, certo? Excelente. Então, conforme as considerações iniciais do professor José Roberto, ele vem então para discutir conosco sobre o ensino de língua portuguesa e seus desafios. E mais cedo eu destacava para o professor José Roberto da importância, né, desse tema, como ele destacou agora há pouco.
eu dizia para ele que, se eu pudesse, todos os meus colegas, professores de língua portuguesa, estariam aqui presentes participando dessa discussão, porque a partir da minha experiência, né, enquanto professor de língua portuguesa, eu percebo que muitas vezes, não sei se nós somos carentes de teoria, de fundamentação teórica, para mudar um pouco do quadro do ensino de língua portuguesa, né? A discussão em torno de língua portuguesa é uma discussão que há muito tempo é posta, né? Isso lá desde a década de 80, só que a gente percebe uma certa resistência dessas mudanças de paradigmas, né, professor? E aí o professor é muito oportuno quando traz essa discussão para falar sobre esses desafios, que a gente pode pensar que há novos desafios, mas há desafios muito antigos, né, professor? Que ainda hoje se faz presente na sala de aula. E dizer também para as pessoas... Isso. As pessoas que estão nos acompanhando, que eu vou tentar ler aqui os comentários enquanto o professor vai falando, para a gente fazendo o link e fazendo esse diálogo, né? Eu sou um pouco limitado para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu como, eu penso. As duas coisas eu não consigo fazer ao mesmo tempo, mas eu vou tentar, eu prometo, tá? Então, para a gente começar, professor, a nossa discussão, eu gostaria que primeiro a gente falasse sobre os objetivos do ensino de língua portuguesa. Agora há pouco, o senhor comentou uma coisa que os meus alunos questionam bastante. Eles dizem assim, tio, né? Eles chamam a gente de tio. Tio, por que aprender língua portuguesa na escola? Se nós já somos nativos, se nós já somos falantes de língua portuguesa. Então, eles se questionam, da maneira deles, qual é a importância de se aprender uma língua que você já aprendeu desde criança. Por que aprender isso na escola, né? Então, para que se dá aula de língua portuguesa a falantes nativos do português, professor? Pergunta bastante instigante, Thalisson. Creio eu que não somente os alunos, mas todos nós que optamos por seguir esta carreira, questionamos-nos frequentemente acerca da importância da nossa contribuição à humanidade. E, como eu já salientei nas minhas considerações iniciais, nós precisamos incitar as pessoas a refletirem sobre o poderoso manancial de recursos que elas têm à disposição para alcançar os seus propósitos, as suas intenções, nas comunicações ou nos processos interativos das quais elas participam. Então, partindo disso, nós começamos a pensar no seguinte: aprender ou ensinar português tem por trás grandes funcionalidades, grandes objetivos. Então, um primeiro, e que com certeza é mais abrangente, contempla os outros sobre os quais nós comentaremos há pouco, é o desenvolvimento da competência comunicativa dos usuários da língua. Então, o que seria essa competência comunicativa? Nada mais, nada menos do que a capacidade que os sujeitos têm de empregar a língua nas mais diversas instâncias enunciativas das quais eles participam, os sujeitos das quais eles participam. Então, se nós estivermos munidos de conhecimento eficiente para o estabelecimento da interação e o alcance do nosso propósito, a depender do interlocutor, do contexto discursivo, da situação em que nós estivermos inseridos, naturalmente, nós seremos falantes bastante proficientes, digamos assim, né? E essa competência comunicativa, ela leva em consideração outras duas, né? Seria competência linguístico-gramatical e competência textual. A competência linguístico-gramatical é aquela normalmente explorada durante a educação básica, né? E já entra em sintonia com o estilo de ensino adotado pelos professores.
porque toda prática pedagógica de ensino de língua portuguesa, né, como já destaca a professora Irandé Antunes, tem subjacente uma concepção de língua e respaldará as suas estratégias metodológicas. Então, a competência gramatical, ela contempla justamente aquela capacidade que nós temos de construir sequências, estruturas linguísticas, né, reconhecidas como típicas ou como basilares em nossa língua. Então, se nós tivermos este domínio, naturalmente, nós também desenvolveremos competência comunicativa. Além disso, nós temos a competência textual. A competência textual diz respeito a quê? A capacidade de compreensão, interpretação e produção de textos, né, em diversas circunstâncias e textos bem formulados. E essa competência textual engloba também outros tipos de capacidades. Capacidade formativa, que seria justamente a própria potencialidade para compreensão e produção de textos diversos, né, de um número ilimitado de textos, na verdade. E tendo essa capacidade, naturalmente, nós também estaremos aptos a avaliar os textos, se bons ou ruins, se eles atendem ou não àquilo a que nos propomos transmitir aos nossos interlocutores. Capacidade formativa, ou transformativa, desculpe-me, que é justamente quando nós podemos fazer modificações no texto, de distintas formas, com distintos objetivos ou finalidades. E quando nós fazemos isso, naturalmente estamos propícios a julgar a qualidade desse produto, né, de transformações. E além dessa capacidade transformativa, nós temos também uma outra que está diretamente relacionada à capacidade textual, que é a qualificativa. Então, através da da competência, né, ou da capacidade qualificativa, nós podemos identificar os tipos de textos, né, ou seja, sequências e, naturalmente, os gêneros, né, que são práticas comunicativas concretas, plásticas, maleáveis, adaptativas, a circunstâncias enunciativas diversas. E, cônscios disso, obviamente, nós abriremos a escola àquele tão sonhado objetivo, né, de integrá-la à comunidade. Ou seja, nós vamos pluralizar os discursos. Então, veja, não nos restringiremos ou nos limitaremos apenas ao ensino de expressões linguísticas. É muito mais do que isso. Nós vamos estudar a estrutura linguística, mas não nos contentaremos com o domínio da organização dessas estruturas e do modo como elas se articulam. Muito mais. Nós nos preocuparemos com os efeitos de sentido que resultarão da seleção destas estruturas em determinados contextos, envolvendo outros participantes e um contexto sociodiscursivo mais amplo, né? Então, esse seria um objetivo, vamos dizer assim, mais amplo, guarda-chuva, né, que inclui outros. Quais seriam esses outros? Nós poderíamos dizer que ensina-se língua portuguesa para incentivar o aluno a dominar a norma padrão. É importante? É importante. Seria contraproducente e totalmente leviano da minha parte, enquanto linguista, afirmar que a gramática tradicional de nada serve. Obviamente que não é assim que funcionam as coisas. Ela é extremamente relevante para que nós conheçamos minimamente o esqueleto ou a espinha dorsal ou o
dorso, né, basilar de organização da língua. Então, dominar esta língua, ou esta modalidade, né, que normalmente se caracteriza aí pela escrita, né, porque a gente percebe muito mais a presença da norma padrão na escrita. Na fala, ela é evidenciada, inquestionavelmente, mas em circunstâncias muito formais, em registros formais muito específicos ou em locuções formais. Né? Mas no registro escrito, porque a escrita tende a ser mais, como eu poderia dizer, mais rígida, né? A utilização da norma padrão é fundamental. Até porque a norma padrão ela contribui também para uma uniformização mínima do processo comunicativo entre falantes de uma mesma comunidade de fala, mas que se espraia por extensão territorial vasta, como é o caso do Brasil. Então, nós vivemos em uma nação de extensões, vamos dizer assim, de fronteiras continentais. E há muito que se observar. Né? Há muitas variedades, há muitas particularidades, idiosincrasias linguísticas. Então, imaginem, se nós não tivéssemos minimamente uma norma que possibilitasse essa uniformidade comunicativa, seria bastante difícil nós nos compreendermos satisfatoriamente. Nós teríamos dicionários de todas as regiões, de todos os estados. Né? Verdade. Veja, não estamos aqui dizendo que essas variações deturpam a língua, muito pelo contrário. Na verdade, o que nós estamos querendo mostrar é que a variedade padrão também é extremamente relevante. Ela ainda é, em diversos momentos, principalmente momentos de seleção, né, a variedade acionada. Em situações, por exemplo, de entrevistas de emprego, em apresentações de trabalhos, em palestras, em conferências, em pronunciamentos públicos, não é? Situações então, reais de uso da língua, né, professor? São situações reais de uso, justamente. Então, veja, é importante, então, eu dominar essa variedade, com certeza. Quanto mais você domina, mais competente você é. Entende? Entra em sintonia com aquele primeiro objetivo que nós acabamos de mostrar. Quanto mais você conhece, quanto mais acesso você tem aos mecanismos expressivos da língua, mais competente você é, mais apto você está para atuar em instâncias distintas. Entende? E além desse propósito, né, de ensinar a norma padrão, que é predominantemente utilizada na variedade escrita da língua, nós não podemos também esquecer que, dentre os objetivos, está o de levar o aluno a reconhecer a língua enquanto instituição social. Né? Ela é uma instituição social, ou seja, nós precisamos saber que esta língua apresenta uma organização interna básica e que esta organização reverbera significativamente no modo como ela é acionada pelos sujeitos. Então, veja, a priori parece para o aluno, principalmente, algo tão distante. Tão intocável, né? Pouco palpável. Às vezes eu brinco com os meninos do ensino médio por conta disso. Porque eu apresento algumas explicações e pergunto, tornou-se palpável? Vocês conseguem perceber essas nuances? Então, enquanto eles não conseguem perceber, aquilo não parece significativo. Ou seja, torna-se cada vez mais distante, mais desagradável,
menos aplicável ao seu cotidiano, não é? Aham. Um grande amigo que conversa muito comigo sobre isso, ou seja, a importância de nós estarmos sempre estabelecendo a correlação entre o teórico e o prático. Se não houver um alinhamento perfeito, nós não conseguimos vislumbrar importância, valor, significado, né, efetivo naquilo que é muito teórico, né, porque nos parece muito abstrato. E um outro É daí, objetivo, professor, só para complementar o que você está falando, desculpa, é daí que a gente percebe a importância de se contextualizar, né, os aspectos gramaticais, né, não somente, mas tudo aquilo que é objeto do ensino de língua portuguesa. E isso que o senhor está falando, de tentar fazer com que o aluno vislumbre aquilo na prática, que ele acha que é tão distante, que acha que é algo que está limitado aos muros da escola, isso é um desafio de nós professores, pelo menos é o meu. A gente tenta contextualizar, a gente tenta mostrar isso ali em situações reais de uso, em textos que eles têm contato no dia a dia, e aí você, sei lá, um exemplo, um aspecto gramatical, você tenta contextualizar aquilo para ele perceber que isso ali tem sentido, porque ele vai usar, porque ele vai interpretar um texto que tem aquele recurso, ele vai produzir um texto que ele precisa daquele recurso. E aí, de repente, ele produz um determinado texto e ele não faz aquilo do jeito que a gente ensinou, vamos dizer assim. E aquilo dá uma angústia no professor. Gente, o que é que eu faço para ele perceber que isso, aquilo que ele aprendeu, é para ele usar aqui agora? Né? Isso é um grande desafio nosso, dos professores de língua portuguesa. Sim. E quando eu dava aula de estágio, inclusive para você e as meninas e outras turmas, né, que me agraciaram com essa oportunidade em Crateús, essa, sem dúvida, era uma das questões mais debatidas. Mas, professor, a realidade é bem diferente daquilo que nós nos propomos, de fato. Inclusive, Fabiola comentou agora há pouco, professor, dizendo que a escola ela tem dificuldade de tornar isso palpável. Lembra dessas falas da Fabiola na aula? Sempre. Sempre. Maravilhosa. É isso mesmo. Mas a mesma Fabiola, né, é uma das que mais levanta a bandeira, uma das maiores defensoras do ensino público, o que me deixa muito feliz. E deixa muito claro, e sempre deixou no discurso dela, e é algo que eu endosso. Apesar dos desafios enfrentados, nós não podemos prescindir dessa tentativa. Nós, enquanto formadores, enquanto corresponsáveis pela formação dos sujeitos enquanto seres pensantes críticos e não passivos e acríticos, devemos instigar frequentemente, mesmo que em doses homeopáticas, mesmo que através de atividades mínimas, quase imperceptíveis, tênues. Doses o quê, professor? Perdão? Quase imperceptíveis ou tênues, né? É porque sua irmã, né, a Roberta, não é o nome dela? Ela comentou agora há pouco dizendo que a cada frase do senhor tem que anotar uma palavra, porque é algo que ela acrescenta no seu vocabulário. Só para dizer que eu também estou aqui com a minha folhinha, anotando as novas palavras. Você já está fazendo bullying comigo virtualmente, não acredito. Isso. Perdão, professor, continue. Então, mesmo que sejam quase imperceptíveis, né, nós precisamos ser ousados nesse sentido, não é? Então, isso entra em sintonia com um outro objetivo muito expressivo, que é ensinar a língua portuguesa para levar o aluno a refletir, a raciocinar, a pensar cientificamente. Eu acho que esse é a palavra-chave, professor, que nós, enquanto professores de língua portuguesa, devemos promover nas nossas aulas, a reflexão da língua. Eu acho que é uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos. Porque com certeza. Já está quase que enraizado na memória coletiva dos sujeitos
Tornou-se quase um arquétipo cultural no plano da educação. É verdade, é verdade. De que o professor tem que mostrar direitinho como é que funciona e apresentar um exercício em que se aplique tal qual aquilo que ele apresentou. Ou seja, nada que fuja minimamente àquilo que foi explanado, que parece ser encarado como uma fórmula lógica, pode ser, vamos dizer assim, não pode deixar de ser contemplado no exercício ou Sim. na proposta de atividade. Então, é de fato uma grande responsabilidade nossa, porque nós não estamos ali, como já foi debatido aqui, para repassar, para transmitir. Muito pelo contrário. Nós estamos ali para construir coletivamente. É por isso que, vez por outra, eu me policio e tento fazer uma autoavaliação quando eu me reporto aos alunos. Na verdade, eles não são alunos no sentido prototípico do termo. Né? Uhum. Ao contrário. Eles são trazem consigo um conteúdo vasto que vai nos ajudar, inclusive, a desenvolver o nosso trabalho. Por isso que eles são parceiros. Eles não podem ser encarados como seres, vamos dizer assim, que ocupam uma posição de subordinação. De passividade, né? Isso. Que é algo observado não somente na instância educacional, mas em diversos outros ambientes, profissionais, inclusive. Essa ideia de que você é meu subordinado, eu que sei, você não sabe, impede, né, ou cria empecilhos ao progresso eficiente de ambos os sujeitos. Quando nós partimos da ação de que, na verdade, eu e o outro somos corresponsáveis, isso se reflete nas mais diversas práticas das quais nós participamos e entra em total consonância com o que está sendo debatido aqui. Porque quando eu estimulo e incito o meu aluno a raciocinar, a pensar criticamente, eu não me contento em simplesmente mostrar àquele aluno algo que eu já construí. Não, eu o instigo, ou seja, eu vou impeli-lo a ir além, a procurar e a me ajudar, inclusive, a me ressignificar enquanto sujeito. Okay? Então, eu acho que se a gente tentasse minimamente mostrar os objetivos, estes seriam os cruciais. Né? Desenvolver competência comunicativa do sujeito, né? Ou seja, capacitá-lo a ponto de acionar neste grande manancial que é a língua, os mecanismos úteis ao cumprimento dos seus objetivos nas instâncias enunciativas das quais participa. Outra, levá-lo a dominar a norma padrão para que ele também esteja apto a desenvolver uma escrita adequada a situações, por exemplo, que exijam dele maior monitoramento discursivo, maior controle, certo? Ou seja, que o impeça de cometer determinados deslizes que, do ponto de vista da norma padrão, não seriam recomendados, né? E também valorizar aí a comunicação uniformizada em âmbito nacional. Uma outra seria justamente, uma outra resposta, né? Só para repassar, levar ao aluno o conhecimento da língua enquanto instituição social, portanto, ela tem uma forma e ela tem uma função, nada ali acontece por acaso, na verdade, elas se complementam, são, né, aí um princípio de complementaridade fortíssimo, e a outra, que é justamente incitá-lo a raciocinar cientificamente. Ou seja, nós vamos motivar os nossos alunos
a trabalhar como um pesquisador desde cedo. De buscar sinais, evidências, né, que os leve a respostas ou que os façam identificar os sentidos possíveis que emergem daquele texto, por exemplo. Né? Professor, só para a gente ser justo com as pessoas que estão nos assistindo, deixa eu fazer aqui ler alguns dos comentários, né? Professora Sim. Maria Clara, poderosa, maravilhosa, queremos a senhora também aqui participando conosco. Ela comenta assim, professor, existe aquele meme, aquela piadinha que falta nas pessoas interpretação de texto, mas vivemos um contexto de relações sociais tensas e problemáticas, que tem relação com o modo como lemos o mundo. É urgente, é premente pensar o ensino de português como práticas engajadas de letramento. Perfeita colocação da professora Maria Clara. Poderosa da ADC. Deixa eu ver o que nós temos mais aqui de comentário, professor. O comentário da professora Maria Clara. Sim. Nós precisamos trabalhar na seguinte perspectiva, de língua enquanto processo de interação. Não somente como instrumento de interação, vai muito além. Porque quando a gente pensa a língua, Thales, como instrumento de interação, nós ainda a concebemos aí como um código, como um Sim. toque estruturado de elementos, um sistema convencionado de signos que se combinam conforme princípios diretores. Esses signos são importantes, sim. Através desses signos nós construímos mensagens, nós as transmitimos para outras pessoas, mas nós precisamos ultrapassar essa esfera, porque dá-nos a impressão de que compreender o outro é somente dominar o código que ele utiliza, o código linguístico que ele aciona. Isso. E não é só isso. Não basta simplesmente eu conhecer o código. Comunicar-se proficientemente com o outro é ler o outro nas entrelinhas. E o isso pressupõe uma outra concepção, então, de língua, professor. Que eu acho que isso é importante, né? A gente sabe que dentro dos estudos linguísticos, houveram ao longo dessa história diversas perspectivas de como se conceber, de como se teorizar esse conceito língua, linguagem. A gente sabe que isso foi mudando, foi se transformando ao longo dos anos. E muitas vezes, talvez, a nossa prática pedagógica, enquanto professor de língua portuguesa, não esteja, digamos assim, avançando em novas práticas, de tudo isso que o senhor falou, de formas contextualizadas, levando os nossos alunos a ter um ensino produtivo, a um ensino reflexivo, porque talvez nós ainda estejamos nos apegados a concepções como essa que o senhor comentou agora, né? De língua como instrumento de comunicação, como um código. O que o senhor poderia, então, dizer dentro do que se concebe hoje como língua para a gente levar isso para as nossas práticas pedagógicas? Sim. Antes mesmo dessa concepção de língua enquanto instrumento de comunicação, porque ela já vai ser mais trabalhada no início do século XX com o nosso maravilhoso pai da linguística contemporânea, Saussure, né? Nós tínhamos uma concepção ainda mais ultrapassada, né? Que era a língua enquanto expressão do pensamento. Expressão do pensamento. Isso, expressão do pensamento. Então, veja, o sujeito é egóico. É um sujeito individual. O processo comunicativo é monológico. Então, eu não tenho como estabelecer uma interação aí tão eficiente com o outro, porque é como se acontecesse o seguinte: a expressão se constrói na minha mente. E a sua exteriorização, ou seja, a sua transmissão para o meu externo, é apenas uma tradução do que está na minha mente. Então, isso é individual. Isso é psicologia individualista. Porque as leis da criação linguística, neste caso, elas estariam condicionadas às leis da psicologia individual. Ou seja,
existem regras para organizar o pensamento e, consequentemente, a língua e a linguagem. E as pessoas que não se expressam bem é porque elas não pensam bem. Seria mais ou menos essa a ideia. Gente, que fantástico. E isso entra muito em sintonia com a concepção de ensino, com a concepção de língua, de texto. Isso. Se concebe de como leitura, texto, né? E por aí vai. Eles estão concatenados, né? Que vem sendo alimentado, retroalimentado há séculos na educação básica. A ideia de que só fala e escreve bem quem pensa bem. Ou seja, é aquela ideia mesmo mais tradicional, mais normativa, né? Então, o próprio texto, nesse caso aí, vai ser trabalhado fora da interação comunicativa propriamente dita, né? Ou seja, não depende... Oi, meu filho. Sim, desculpa. É que agora eu me lembrei de quando eu era aluno, que não faz muito tempo, essa concepção que o senhor está comentando me veio à mente quando eu, por exemplo, procurava o meu professor de língua portuguesa e dizia assim, professor, essa questão aqui de interpretação eu não estou compreendendo. Aí qual era a resposta dele, né? Leia o texto. Ou seja, o que ele estava dizendo para mim, né? Que eu não teria que recorrer a outros elementos para conseguir compreender e interpretar aquele texto. Né? A compreensão, a interpretação estava ali materializada no texto. Pois é, mas veja como é um ponto falho, né? Porque eu voltava para o texto e não achava a resposta. Porque tem que ter muito cuidado com isso, Thales. E com certeza alguns colegas vão te concordar, os que estão nos acompanhando. A interpretação é um processo cognitivo mais profundo. Do que a compreensão. A compreensão propriamente dita. A compreensão pode ser atingida através da identificação de elementos que estão presentes no próprio texto. Contextualizados ali, que são... por exemplo, identificadas facilmente por pistas textuais. Uhum. Pistas textuais explícitas, vamos dizer assim. Seriam uma espécie de contextualizadores propriamente ditos, né? Que caminha muito nessa perspectiva. Não, eu consigo compreender através do que está ali no texto, porque existem elementos ali facilmente recuperáveis que me mostram. Mas interpretar exige do leitor uma atitude mais ousada. Vamos dizer assim. Ele não basta simplesmente ele depreender o que está ali apresentado pelo código, não basta simplesmente ele identificar explicitamente o que está presente naquela unidade de sentido. Não. Isso não significa dizer, porque é um outro mito, e muitos alunos utilizam essa resposta para justificar, por exemplo, a não apresentação de respostas em umas questões apresentadas, ou então para questionar a correção de uma questão que o professor tenha feito. Isso. Não significa dizer que, então se a interpretação vai exigir de mim algo que suplanta o que eu posso capturar imediatamente naquela unidade. O caminho que eu fizer vai estar correto, né? Vai ser aceito. O que eu interpretar vai ser aceito. Não é bem assim. Cada um tem a sua interpretação. Não Vejo muito isso na sala de aula. Mas eu posso criar hipóteses de leitura, e as hipóteses que eu crio são diferentes das tais? Não, também não é assim. Ou seja, interpretar eficientemente é chegar a sentidos, chegar a constatações que são possíveis pelo próprio texto. Isso lembra muito semiótica greignasiana. Semiótica estruturalista que busca o sentido a partir das marcas, né, ou das sinalizações textuais que são dadas pelo texto. E aí, nesse caso, nós avançamos porque, para interpretar, nós precisamos trazer à tona aquilo que a gente armazena no grande repositório de informações que está arquivada na nossa mente. A nossa como a Juliana comenta, né, professor?
os conhecimentos prévios, eles têm um importante papel nesse processo de interpretação. Nosso conhecimento enciclopédico, nosso conhecimento de mundo, é neste momento que ele é mobilizado para então fazer essa interpretação. Seria isso? Isso mesmo, ou seja, essa bagagem sociocultural, né, vai nos auxiliar na leitura daquilo que os professores sempre falam, leia nas entrelinhas. Ler nas entrelinhas. Mergulhe naquilo que vai além do que os seus olhos físicos conseguem capturar. Ultrapasse a esfera da superfície linguística, como aquela metáfora que eu usava muito na sala com vocês, do iceberg. Nós temos que ser ousados a ponto de mergulhar e descobrir a grandiosidade da calota de gelo que está submersa nas camadas mais profundas do oceano. É a mesma coisa com o texto. O texto encarado sob uma perspectiva dialógica, funcional, interacional, nos mostra que, na verdade, nós conversamos. Então, isso entra em conexão com a outra concepção de língua que eu gostaria de destacar aqui. Sim. Que é a língua enquanto processo de interação. A língua enquanto processo de interação. Ou seja, quando nós usamos a língua, nós não simplesmente traduzimos e exteriorizamos um pensamento, nós não simplesmente codificamos uma mensagem e tentamos transmitir a outra pessoa. Muito mais do que isso. Por meio da língua, nós queremos interagir. E quando nós interagimos, nós pensamos no outro. E o outro reflete a mim mesmo. Então, veja, eu vou pensar nos efeitos de sentido que resultarão daquele contato que eu estabelecerei com o outro. É isso que nós estamos fazendo agora. Não é? É isso que nós estamos falando. Eu e você e todos que estão participando. Ninguém está só recebendo acrítica e passivamente o que eu estou passando aqui. Muito pelo contrário, estão ativando, estão relacionando, né, informações que já foram construídas no decorrer das suas experiências interlocutivas, né, e estabelecendo aí os pontos convergentes e divergentes. Inclusive, nós que fomos seus alunos estamos fazendo essa mobilização neste exato momento, né? Porque a cada explicação que o senhor nos dá, a gente vai lembrando daquelas conversas que a gente realmente tinha na sala de aula. Como é importante a questão da experiência nessa construção do conhecimento. Porque talvez naquele momento, isso que há 3 anos, a gente não compreendia bem, vamos dizer assim, mas hoje, com a experiência da própria sala de aula, da própria academia, esses conceitos, eles nos caem melhor, né? A gente compreende melhor. Por isso a importância do diálogo. E outra coisa, Thalisson, a língua e a linguagem de modo mais amplo é tão fundamental ao estabelecimento da nossa instância enquanto seres neste plano, que a gente só consegue dar sentido às coisas que nos circundam por meio dela. Por meio dela. No dia que os nossos alunos descobrirem isso, professor, eu acho que vai ser a grande felicidade de todo professor de língua portuguesa. E aí é uma outra capacidade que a gente não pode deixar de comentar, que está também contemplada pela competência comunicativa, que é a competência perceptual. Nós percebemos sensorialmente o ambiente ao nosso redor, experiências vão sendo depois cognitivamente construídas para serem traduzidas de linguagem. Que não pode ser trabalhado de modo separado, né? Como a professora Maria Clara destacou há pouco, quando nós trabalhamos nessa perspectiva de língua e de linguagem, vejam, os usuários da língua interagem enquanto sujeitos que ocupam lugares sociais. Eles falam e ouvem desses lugares sociais. Isso é muito forte, porque eles vão falar e vão ouvir dos lugares sociais em que se
encontram com base nas formações discursivas que a sociedade estabelece. Ou seja, essas formações discursivas potencializam significativamente o campo interativo dos sujeitos. Nós trazemos à tona memórias históricas. Então, a língua nos dá também, vamos dizer assim, recursos nesta perspectiva. Então, já puxando aqui, que eu acho que a live está quase terminando, né? Gente, eu estou aqui maravilhado. Isso aqui não é uma live, não é apenas um diálogo. Isso aqui é uma orientação de TCC, de monografia, de dissertação, gente. Uma verdadeira aula. Mas, enfim, sigamos. A professora Maria Clara, professora, inclusive, faz um outro comentário que eu acho que tem muito a ver com o que o senhor está falando agora. Ó. Ela diz, você poderia falar um pouco sobre o lugar do saber propriamente linguístico? A língua com seus elementos tem uma relação indissociável com essa visão interacional. Com certeza. E isso entra em sintonia. Quem foi que falou? A professora Maria Clara, poderosa. Também passou pelo curso de letras. Nós estivemos com os melhores. Isso entra em sintonia com o tipo de ensino que se pretende desenvolver, que é um dos grandes desafios da nossa carreira. Porque essas concepções teóricas, elas têm uma forte ligação com o tipo de ensino, né? Ou seja, como eu atuo pedagogicamente na sala de aula. Com certeza. Então a gente pode dizer, professor, que dependendo de cada concepção dessa de língua, de linguagem, nós temos um tipo de ensino diferente. Um tipo de gramática, um tipo de texto, um tipo de ensino. Né? Eles todos conversam, confabulam, né? Fortemente entre si. Veja, quando nós falamos de uma língua enquanto expressão do pensamento, eu vou ter uma concepção de gramática normativa, prescritiva. Então ela vai ditar as regras e ela vai podar o potencial criativo do sujeito. Ou seja, ela não vai permitir que ele utilize outras formas que, de repente, seriam possíveis em contextos que, na visão dela, são inapropriados. Então, ela mina o conhecimento que ele já traz consigo. É uma gramática que vai ditar, prescrever, rigorosamente. Não há espaço para discussão de variações da língua. Não há espaço para isso. Por quê? Porque essas variações são vistas como deturpações, deteriorações, ou seja, evidências de ruína. Se eu vou para um ensino que encara a língua como um instrumento de comunicação, enquanto uma instituição social, enquanto um código convencional, já vou ter uma gramática mais descritiva, uma gramática que já vai pensar em possibilidades, em formas diferentes de ocorrências, em contextos distintos. Então, ela já prevê minimamente, né, de alguma forma, que aí também vai depender, naturalmente, nós vamos ter escolas que vão explorar esse conceito de modo distinto. Então, vai ser uma gramática descritiva. E se nós formos para uma concepção de língua como processo interacional, né, forma o processo interacional, nós vamos ter uma gramática o quê? Uma gramática funcional. E eu vou ser mais ousado. Nós vamos caminhar para uma gramática cognitivo-funcional. Quando a gente fala em cognitivo funcional, nós estamos pensando aqui em um conjunto de procedimentos teórico-metodológicos, certo? Que compartilham entre si, na verdade, manifestados por escolas, que compartilham entre si alguns objetivos em comum. Por exemplo, o uso da língua deve ser considerado quando nós estivermos estudando essa língua. Não basta simplesmente conhecer as regras. Por quê? Porque ela trabalha numa vetorização distinta, Thaleson. Em vez de partir da parte estrutural para a parte funcional... Professor, só interromper, eu acho que a nossa live vai cair. Então eu peço para as pessoas... Não, mas nós vamos continuar, só para poder concluir. 8 segundos, a live vai cair, mas em seguida a gente já retoma para a gente continuar essa maravilha.